Vamos agora falar sobre prismas, tá? Hoje vamos falar sobre prisma. Os prismas são sólidos muito comuns em provas de vestibulares e muito comuns no nosso dia a dia, né? Um prisma que a gente costuma, ver a todo momento é o paralelepípedo, tá? Caixas, aqueles paralelepípedos de rua, né? E vários outros tipos de prisma a gente tem no nosso dia a dia. Então, antes da gente começar a falar em prisma mesmo, vamos falar um pouquinho da ideia de volume, tá? O que seria o volume de um sólido, certo? Por exemplo, o que seria o comprimento de um sólido? Eu comparo, quer dizer, o comprimento de uma linha, eu comparo essa linha com uma unidade, né? E vejo quantas unidades cabem dentro dessa linha. E aí eu tenho o comprimento da linha. Por exemplo, eu tenho uma unidade que é o centímetro. E eu comparo o comprimento de uma linha com a minha unidadezinha, que é o centímetro, e vejo quantos centímetros cabem ali. É assim que se mede o comprimento de uma linha, né? Como é que se mede uma área de uma figura geométrica? Simples, a gente compara, né, a superfície dessa figura geométrica com uma superfície padrão, que é um quadradinho. Eu pego um quadradinho, comparo a superfície e vejo quantos quadradinhos cabem ali dentro daquela superfície. Eu tenho a área da superfície. Com volume não é diferente. Você tem aqui, por exemplo, um sólido, tá? Um sólido qualquer. E aí eu quero saber o volume desse sólido. Essa esquisitice aqui, tá bom? Meu autorretrato, tá bom? E aí o seguinte, eu quero saber o volume desse sólido. O que eu faço? Eu defino um padrão, um volumezinho padrão, por exemplo, um cubinho de dimensões iguais a uma unidade de comprimento, né? Eu tenho uma unidade de comprimento, de largura e de altura. E eu vou chamar esse cubinho de uma unidade de volume, tá bem? E eu vou ver quantos cubinhos iguais a esse, né? Quantos volumes desse cubinho caberiam dentro desse sólido. Você já deve estar pensando, nem sempre é fácil fazer isso. Realmente, nem sempre é fácil fazer isso. Saber quantos cubinhos iguais a esse cabem aqui dentro desse volume. Se eu conseguir comparar o volume dessa figura com o de um cubinho, eu achei, né, o volume desse sólido. No caso do paralelepípedo, a coisa fica um pouco mais simples, tá? Por exemplo, eu tenho um paralelepípedo de 4 unidades de comprimento, 4 unidades de comprimento de largura, né, unidade de comprimento, e 3 unidades de comprimento de altura. Eu quero saber quantos cubinhos iguais a esse cabem aqui dentro. É simples, basta você dividir, né, esse comprimento aqui em vários pedacinhos, e 4 pedacinhos de uma unidade de comprimento. A largura em 4 pedacinhos de uma unidade de comprimento e a altura em 3 pedacinhos, e contar a quantidade de cubinhos que você vai formar, né, nessa figura. Pelo princípio multiplicativo, né, da análise combinatória, eu tenho 4 vezes 4 vezes 3, eu tenho um total de 4 vezes 4 vezes 3, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 3, 48 unidades de volume, né, 48 cubinhos que cabem aqui dentro. Aí alguém deve estar pensando, poxa, mas peraí, e se fossem raiz de 3 unidades de comprimento, 2 unidades de comprimento e π unidade de comprimento? Como é que eu ia achar a quantidade de cubinhos ali dentro? Então não é bem por aí, né? Essa regrinha que a gente fez de contar a quantidade de cubinhos, né, ela é muito boa quando a quantidade de unidade de comprimento que você tem aqui é um número inteiro, né? Quando você tem um número inteiro de unidade de comprimento, um número inteiro, tá bem? Mas de uma forma geral, o volume de um paralelepípedo vai ser, pra gente, comprimento vezes largura vezes altura. Da mesma maneira que eu tinha aqui, ó, comprimento 4, largura 4, altura 3, 4 vezes 4 vezes 3, 48 unidades de volume, eu vou ter comprimento vezes largura vezes altura.